Segunda Reis, capítulo 4, eu quero estudar com vocês a história de uma grande mulher de Deus. Uma mulher de Deus sensacional, que a Bíblia não conta o nome dela. A Bíblia só chama ela de Sunamita, não confundir com Sulamita, são dois significados diferentes que aparecem na Bíblia. Sulamita, por exemplo, no texto de Salomão, em especial Cantares, é uma expressão de carinho, de afeto. Era uma personagem, uma das suas esposas, que ele tinha uma grande afeição, então uma expressão de carinho, de afeto. Sunamita, que é essa personagem, é alguém que nasceu ou vivia em Sunem, uma cidadezinha da região de Isacar. E a Bíblia fala sobre essa mulher, não tem o nome dela, não menciona o nome dela, só chama ela pelo lugar de nascimento, né? Seria goianiense, por exemplo, Sunamita. E a Bíblia traz algumas informações sobre ela. Ela era uma mulher rica, a Bíblia diz isso. Interessante, em 2 Reis capítulo 4, é que Eliseu começa a fazer um milagre na casa de uma viúva pobre, e depois ele vai fazer um milagre na casa de uma sunamita rica. Deus é Deus que faz milagres em pessoas pobres, Deus é um Deus que faz milagres em pessoas ricas. Deus é Deus que alcança pessoas pobres, Deus é Deus que alcança pessoas ricas, porque para Deus não existe pessoas com pobres ou ricas, bonitas ou feias, inteligentes ou incultas. Para Deus todos nós somos pecadores e precisamos ser alcançados pela sua maravilhosa graça. Somos todos iguais. A graça de Deus nos nivela. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Amém ou não? E a Bíblia diz sobre essa mulher que ela era casada, o seu marido provavelmente era um fazendeiro. A gente vai estudando a história, a gente percebe isso. E os dois casados há muito tempo, não podiam ter filhos. Só que essa mulher é uma mulher muito especial em Deus, e a gente tem muito que aprender com essa mulher. Eu queria estudar com você, eu vou ler alguns trechos aqui, depois eu entro no estudo propriamente dito. Verso 8 diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão, fez um jantar para ele. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Verso 10: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Aí a Bíblia conta, eu vou pular um pouquinho o trecho, mas deixa eu só contextualizar os irmãos. A Bíblia conta que Eliseu, ao chegar lá, vê esse quarto arrumado para ele, o quarto do profeta, o quarto para ele, sobe para descansar, fica tão honrado com isso, tão feliz com isso, que chama o seu servo Geazi e pergunta para ele, ou melhor dizendo, pede para ele chamar a Sunamita lá, e pergunta para a Sunamita: eu posso fazer algo por você? Posso conversar com o comandante do exército por você? Posso falar com o rei por você? Posso fazer alguma coisa por você? Ela disse: não, está tudo bem comigo, eu estou muito feliz. E aí ele pergunta para Geazi, e Geazi fala: não, ela já é uma senhora, o marido dela já é um senhor, e eles não podem ter filhos, eles nunca tiveram filhos. Então Eliseu manda chamar ela de novo. Verso 15, olha lá comigo. E disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Verso 17: concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera, segundo a palavra do profeta. Tendo crescido o menino, verso 18, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai: ai, ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leve-o à sua mãe. Ele o tomou, levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu.
Subiu a sunamita e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Vou parar por aqui. Veja o que aconteceu com essa sunamita, essa mulher de Deus. E eu vou mostrar para você porque uma das características dela que provam que ela era mulher de Deus. Essa mulher sabia honrar a Deus e reconhecia a forma que Deus agia através da autoridade constituída, através da autoridade espiritual. Ela tinha conhecimento do mundo espiritual, ela tinha revelação do mundo espiritual, ao ponto de, ao reconhecer em Eliseu, o homem de Deus, o grande homem de Deus, que ela servia com bom grato, que ela fazia alimentos para ele, que ela cozinhava para ele, que ela trazia pão para ele, que ela servia a ele. Ela olha para o marido dela e fala assim: vamos construir um quarto para ele ter lugar para ele ficar, para que a presença de Deus seja manifesta quando ele estiver aqui. Eu quero trazer a presença de Deus para minha casa. Ela tinha uma figura, ela tinha uma sensação de autoridade espiritual, de reconhecimento de autoridade espiritual, de nível sobrenatural impressionante, ao ponto dela querer honrar o profeta com um quarto, ao ponto dela fazer dentro da sua casa um lugar da manifestação da glória de Deus, da manifestação da presença de Deus. Uma mulher que servia a Deus, uma mulher fiel, uma mulher honrada. E por isso, Deus dá a ela, realiza o principal sonho da vida dela. Mulher naquela época, meu irmão, se hoje, graças a Deus, graças a Jesus inclusive, graças à reforma protestante, diga-se passagem, as mulheres se avançaram muito na história, mas naquela época, mulher que não desse filhos, era humilhada, era rejeitada, ela não tinha função na sociedade, era uma coisa muito séria. Então o maior sonho dela era ser mãe, e Eliseu, sabendo disso, diz para ela: você vai ser mãe daqui a 1 ano. E ela até achou que era mentira, mas Deus cumpre a palavra do homem de Deus. Escuta aqui, meu irmão, a palavra do homem de Deus, de verdade, não o que se diz homem de Deus, a palavra da mulher de Deus, a mulher de Deus de verdade, não o que diz mulher de Deus, se cumpre, porque é boca profética de Deus. E 1 ano depois nasceu a criança, ela cresceu. Eu quero que você entenda isso comigo. E um dia ela passa mal, dor de cabeça, não sei, a minha esposa é médica, talvez um aneurisma, a Bíblia não conta, até porque quem escreveu o 2 Reis não tinha esse conhecimento. Dá uma dor de cabeça no menino, ele morre, meio-dia. Veja bem, uma mulher de Deus, uma mulher que sabia honrar, que tinha entendimento do sobrenatural, que honrava o homem de Deus, que honrava a Deus, passa por uma situação terrível. Talvez a pior situação que uma pessoa pode passar, talvez não, é a pior situação que alguém pode passar. Perder um filho, ela perde o filho, morre, a criança, o sonho, o projeto dela, a vida dela vai embora. Se alguém aqui já perdeu um filho, sabe o que eu estou falando, é a pior desgraça que acontece. E ela nem pediu isso para ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender algo, meu irmão. Salomão fala isso muito em Provérbios e fala isso também no livro de Eclesiastes. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Vou repetir, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas que buscam a Deus também. Nós não somos imunes a essas coisas, infelizmente isso é uma verdade. Nós não somos imunes, não tem uma vacina que nos torna imunes. E se você perguntar para mim o motivo disso, eu posso falar com muitas coisas para você, até alguns textos da Bíblia, mas a verdade é uma resposta que você vai ter que ter em Deus. Porque Deus sabe, Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele sabe por que essas coisas acontecem. Mas eu posso te dar uma palavra de Deus, é o que eu quero fazer hoje. Quando as coisas ruins acontecem, o que importa diante de Deus e diante dos homens, não é nem a situação, é as minhas atitudes diante da situação. Vocês estão entendendo?
Diante de Deus não é nem, talvez até diante das pessoas venha o julgamento, porque o ser humano é um bicho que gosta de julgar o outro ser humano, né? Veja os amigos de Jó. Vieram condenar o Jó, inventaram coisas sobre Jó, pegaram o Jó na jugular. E não era culpa de Jó. Não é a situação, meu irmão, é as nossas atitudes perante a situação. Não foi a situação de Jó, foi as atitudes de Jó que fez aquele que ele cria se manifestar na terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, meu não, irmãos. Então eu quero estudar com você o que a sunamita fez. Porque a Bíblia diz que ela pega, olha só o conhecimento dela, olha só a revelação do mundo espiritual que ela tinha. A Bíblia diz que a sunamita pega a criança ou o rapaz, leva para o quarto do profeta e põe ele deitado na cama do profeta. Ela transfere a situação para Deus. Ela transfere a circunstância para Deus. Você não vê ela murmurando, você não vê ela reclamando, você não vê ela, não sei, rebelando, revoltando. Não, ela pega a criança ou o rapaz e leva para o quarto do homem de Deus, coloca na cama do homem de Deus, fecha a porta, ela transfere para Deus. A primeira atitude que eu e você temos que ter é transferir a situação para Deus. É transferir a situação para Deus. A sua murmuração não vai resolver nada, a sua reclamação não vai resolver nada, a sua revolta não vai resolver nada. Quem está me entendendo? Transfira para Deus. Ela transfere para Deus. E ela olha para o marido dela, a segunda coisa, ela fala assim: me arruma uma jumenta, pega um moço. E ela fala, depois você pode estudar isso na Bíblia, ela fala para o moço: você não vai se deter no caminho, nós vamos embora correndo. Eu vou na direção do homem de Deus. Eu vou na direção do homem de Deus. O que seria isso hoje? Qual é a representação de Eliseu hoje? Eliseu é a igreja. Naamã, quando precisou ser curado, ouviu a serva dele, que era judia, dizer: vá no profeta. Ele vai fazer a lepra se remover. Ele vai na casa do profeta, ele vai na direção de Eliseu. Da mesma forma, quando as águas de Jericó estavam amargas e não dava nada, a Bíblia diz que o povo de Jericó vai aonde está Eliseu, vai na igreja. A segunda coisa que ela faz é pegar o jumento e ir para a igreja. Sabe qual é a segunda coisa que você tem que fazer? Primeiro você transfere para Deus, depois você pega o seu carro, não sei se ele parece um jumento ou não, isso aí é com você, entrar no seu carro, entrar na sua condução e ir para a igreja. Eu vou para a igreja, eu vou para onde a manifestação de Deus acontece, eu vou para onde a unção da coletividade vem, eu vou para onde eu ligo na terra é ligado no céu, eu vou para onde dois ou mais concordam a respeito de qualquer coisa e é concordado nos céus, eu vou aonde as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, eu vou para este lugar, eu vou para onde Deus habita. Porque Deus habita no meio do louvor do seu povo. Vocês estão entendendo? Ela decide: eu vou para Eliseu. E ela vai no jumento. E de repente ela vai na direção de Eliseu. E Eliseu estava no Monte Carmelo. O Monte Carmelo na Bíblia tem um significado muito forte. É o monte da batalha, é o monte da guerra. É onde Elias enfrentou os profetas de Baal. Lá no Monte Carmelo, quando você sobe, uma coisa que chamou a atenção minha e da bispa, quando a gente estava no Monte Carmelo, lá eles fizeram uma estátua para Elias, lá e tal, onde aconteceu, é que tinha um vale do lado, um vale bonito, grande, e eu virei para o nosso guia, falei: o que é esse vale aqui? Ele falou: esse vale é o vale do Armagedon. Do Armagedon, Armagedon, a última guerra, a última batalha. O Carmelo é em volta de batalhas, é em volta de guerras, é em volta de lutas. Eliseu está onde a luta acontece, Eliseu está onde a batalha acontece. A bispa falou isso hoje de manhã. Ela falou que Eliabe tenta impedir Davi de chegar onde a batalha acontece. Ele tenta fazer de tudo, e Davi rejeita Eliabe e vai na direção da batalha, porque o homem de Deus não foge do Carmelo, o homem de Deus não foge da batalha, o homem de Deus, a mulher de Deus não foge da guerra. Ele sabe que a vitória está enquanto ele enfrenta uma guerra.
Vocês estão entendendo, irmãos? Se você quer paz, saiba que paz é conquistada através de uma guerra espiritual. Se você quer sucesso, saiba que sucesso é conquistado através de uma guerra espiritual. Eu não estou falando guerra natural, eu não sou a favor de guerras naturais, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas essa guerra existe. Vai ao Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, Eliseu dá uma olhada. Geazi, que foi profeta, meu pai, era assim que chamavam os profetas. Está chegando a sunamita aí. Está vendo ali no jumento? Vai lá e vê o que é. Geazi vai lá. Chega diante, agora preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é o que você precisa ouvir agora. Preste atenção. Geazi chega diante dela. Como vai você? Tudo bem? Como vai seu filho? Como vai seu marido? Sabe o que ela responde para ele? Tudo bem. Ela não quis papo com Geazi. Eu não tenho papo com Geazi. Se você estuda a vida de Geazi, você vai ver que o espírito de Geazi era um espírito covarde. O espírito de Geazi era um espírito invejoso. O espírito de Geazi era um espírito que só pensava em dinheiro. O espírito de Geazi tinha inveja de Eliseu, queria o lugar de Eliseu. Quando Eliseu rejeita as doações de Naamã, que Naamã quis dar para ele, Geazi ficou doidinho naquela honra toda, porque era roupa festiva era roupa de honra. Ele queria a honra de Eliseu. Ela virou para Geazi: tudo bem, eu não quero nada contigo, Geazi, eu quero com o homem de Deus, eu não quero conversar com Geazi. Quem precisa de homem de Deus não para com Geazi. Quem precisa de Deus não fica com conversas naturais. Quem precisa de Deus não se para com modismos, não fica preso a modismos, não fica preso em YouTube, ele vai na direção de Deus. Quem precisa de Deus não fica ouvindo Geazi com espírito de inveja, não fica ouvindo Geazi minando a sua fé, não fica ouvindo Geazi roubando a unção, não fica ouvindo Geazi roubando a presença de Deus na tua vida, não fica ouvindo Geazi te puxando para baixo. Eu não quero papo com Geazi. Quem precisa de Deus não precisa de Geazi. Quem precisa de Deus rejeita Geazi. E vou além, não se abre com Geazi. E aí tem muito crente se abrindo com Geazi, contando a história para ele, contando a vida dele todinha para Geazi, e depois fica falando que a igreja é cheia de fofoca. Irmão, quem começou a fofoca foi você mesmo, quando você contou para Geazi. A sunamita faz o quê? Está tudo bem, eu não tenho papo com Geazi. Escuta aqui, crente, eu vou usar um termo conservador, tá? Gostei das músicas hoje. Termo conservador. Crente de verdade não conversa com Geazi. Agora, quando ela chega em Eliseu, meu irmão, é coisa diferente. A Bíblia diz que ela pula nos pés de Eliseu, segura nos pés de Eliseu e começa a chorar, começa a pedir, a clamar. E aí você vê o espírito de Geazi, porque a Bíblia diz que Geazi vai lá e tenta tirar ela dos pés de Eliseu. E Eliseu fala: não pode parar, Geazi. E Eliseu fala um negócio que o homem de Deus tem que aprender, sabe? Ela fala assim: Geazi, Deus não me revelou o que ela quer, Deus não me revelou o que está acontecendo, deixa ela me contar. Porque tem homem de Deus que é doido para ficar falando a palavra de Deus, né? Para dando a palavra de Deus, usa o nome de Deus em vão para tudo quanto é lado, revela mais do que fujioka, vai fazendo tudo assim, sobe, dá uma palavra disso, uma palavra daquilo outro. Eu falo, com todo respeito, Deus sabe, mas eu falo que tem gente que fala tanto que Deus falou, que pega até Deus de surpresa. Pega até Deus de surpresa. E às vezes a pessoa vira e fala assim: eu determino, olha, Deus está determinando sobre a tua vida. Eu, pastor Lara, eu imagino sinceramente Deus falando: e se eu não quiser? Os caras têm que parar de falar em nome de Deus. Eliseu, que era um homem de Deus de verdade, falou: Deus não me revelou, então eu não vou inventar moda. Deus não falou comigo, eu não vou inventar moda. Vou esperar, ela vai me contar, mas ela está amargurada. Vou esperar ela falar comigo.
E ela conta a história para Eliseu. E Eliseu fala assim, aí eu quero falar algo para os irmãos entenderem um pouquinho, os pastores também. Eliseu manda Geazi pegar o bordão dele, fala, vai na frente. Tem pastor que não aprende, né? Mandou Geazi a primeira vez, ela não quis, aí manda Geazi de novo, ele insiste com Geazi. Pastor é assim, irmão, fica insistindo com a pessoa, insistindo. A pessoa não dá em nada, ele continua insistindo, A pessoa é um ló na vida de alguém, o pastor insiste. A gente erra nisso aí, eu já errei, eu confesso, eu já errei com pessoas assim. A gente investe da pessoa, incentiva a pessoa, mas ela é um Geazi, ela não quer nada. No final das coisas é você que escolhe se você vai ser Eliseu ou se você vai ser Geazi. Quem está me entendendo, irmão? Deus está falando com você, irmão, preste atenção. No final das contas é você que escolhe se você vai ser Eliseu ou Geazi, não tem jeito. Mas ela olha para Eliseu e fala, eu não vou te soltar se você não for comigo. Olha a resposta dela para Deus, é a mesma de Jacó, eu não vou deixar você ir se o Senhor não me abençoar. Olha o que, bispo, mas isso não é irreverência, meu irmão, quem ensinou isso foi Jesus. Jesus ensinou através da parábola do vizinho inoportuno, do juiz iníquo, que a gente tem que fazer o que, irmãos? Eu não vou te soltar, se o Senhor não me abençoar. A palavra do vizinho inoportuno, a Bíblia diz, Jesus ensinou, onde você orar, faça como vizinho inoportuno, bater na porta até ganhar pão. Eu preciso de pão, e a Bíblia diz que o vizinho deu pão, porque tanto o vizinho inoportuno o quê? Bater na porta. É a mesma coisa do juiz iníquo, o juiz só decidiu julgar a causa da viúva, porque a viúva ficava lá no pé dele. Meu irmão, não largue Deus até a sua situação mudar. Não largue o homem de Deus até o milagre acontecer. Segura o anjo até a bênção vir na tua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí Eliseu vai. Quando ele chega lá, Geazi, olha o Geazi, não deu certo não, profeta. Fiz tudo que o Senhor me mandou. Aí a Bíblia fala que Eliseu assume. O homem de Deus tem que assumir a sua posição. Homem que é homem, assume a sua posição. Homem de Deus, assume sua posição. Mulher de Deus, assume sua posição. Homem de Deus que é homem de Deus, assume a sua autoridade diante de Deus e dos homens. Mulher de Deus que é mulher de Deus de verdade, assume a sua autoridade sobrenatural e autoridade espiritual diante de Deus e diante dos homens. E diante dos demônios também. Eliseu fala, comigo agora o negócio. Eliseu sobe a escada, lance por lance. Eu fico imaginando aquela sunamita. Entra dentro do quarto, fecha a porta. Eu não quero influência do mundo. Eu não quero influência de ninguém. Eu não quero ninguém roubando a minha fé. Eu não quero ninguém me perturbando. Agora eu vou conversar com Deus. Eu estou me separando para conversar com Deus. Eu estou me separando para trazer um milagre. Eu estou me separando até Deus me ouvir. Fecha a porta do teu quarto e vai atrás de Deus. Eliseu sobe, a Bíblia fala isso, ele deita em cima do menino, sopra. E ora, sopra. 7 vezes. O menino engasga. Volta à vida. Acorda. Ele manda chamar a sunamita e fala, está aqui o teu filho. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com crentes. Eu estou falando de Eliseu. Você sabe que Eliseu morreu de uma doença, a Bíblia fala isso. O grande profeta Eliseu, que até o osso dele curava e ressuscitava, que a Bíblia conta isso, morreu de uma doença. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Como é que eu mudo isso, bispo? Eu não sei, eu acho que não tem nem jeito. Mas eu vou te falar, porque Jesus falou, Jesus avisou, Jesus deixou claro, Ele disse assim, no mundo vocês passarão por aflições.
mas é a sua situação diante do acontecimento que faz a diferença. É a sua atitude diante do acontecimento que faz a diferença. Eu contei de Marta e Maria. Marta entregou os pontos. Jesus olha para ela e fala assim: Marta, você não acredita que eu posso ressuscitar? Marta, como uma boa crente, Marta era crente, irmão, crentona, tinha até coque assim se brincava, viu? Crentona, olhou para Jesus e falou: eu sei que nos últimos dias o Senhor vai ressuscitar ele. Aí citou a Bíblia, não, pastor Evandro, citou a Bíblia, crentona, crente daquelas assim, pá. Aí ela volta e fala: Maria, o mestre te chama. Maria volta, cai de joelho, chora, clama, e você veja que é as mesmas palavras que Marta falou, só que ela falou com fé, só que ela falou adorando, só que ela segurou nos pés de Jesus e falou: eu não vou te largar até o Senhor fazer um milagre. E Jesus chora. Jesus ressuscita Lázaro por causa daquilo. É a sua atitude que faz a diferença. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu rogo ao Espírito Santo que te capacite a ter as atitudes corretas, em meio às adversidades. Eu rogo ao Espírito Santo que fortaleça as suas emoções. Eu rogo ao Espírito Santo que fortaleça o seu coração e o seu espírito, para que você saiba agir corretamente, para que você tenha o seu coração cheio de ânimo e saiba que Jesus venceu o mundo.